O meu sabático trouxe um aprendizado muito valioso. Além de curar minha depressão, me conectou mais comigo mesma e me fez desacelerar. Se você está pensando em tirar um período sabático, se você entende que esse período de pausa do trabalho é importante e é relevante para você, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te contar um episódio do meu período sabático, da minha viagem e também de um aprendizado que eu tive que talvez possa te inspirar nessa jornada. Prazer, eu sou Juliana Grande, sou guia e mentora de mulheres e nesse canal eu gosto de falar de autoconhecimento de um jeito leve, na prática, aplicado, sempre trazendo reflexões das minhas experiências pessoais. Em 2022, eu pedi demissão, né, do meu emprego estável, pedi demissão do meu CLT. Eu morava em São Paulo e trabalhava numa grande empresa aqui do Brasil. E eu estava com depressão nessa época, fui diagnosticada com depressão, porque minha vida ela era uma vida onde eu tinha conseguido tudo que eu imaginava, sabe? Eu tinha um emprego estável, um trabalho muito bom dentro de uma grande empresa, estava segura, estabilizada financeiramente, só que eu não era feliz. E essa situação fez com que eu decidisse pedir demissão e tirar um período sabático. E então decidi que eu iria viajar, né? Iria viajar, iria passar alguns meses fora do Brasil, nessa perspectiva, com esse objetivo de me curar e de olhar para minha saúde mental. E depois de 4 meses viajando, ao todo, esse sabático ele durou 6 meses, essa viagem de sabático, né, durou 6 meses, mas depois de 4 meses viajando, quando eu cheguei na Guatemala, eu percebi que a minha depressão ela tinha sido curada. E a Guatemala é um país muito, muito relevante e importante para mim. Eu tenho uma conexão muito forte com esse país porque as pessoas de lá são muito amorosas, são muito queridas. O país tem belezas naturais incríveis e eu aprendi muito lá. E foi nessa experiência que eu morei na casa de uma família de locais, de uma família guatemalteca, lá em um pequeno vilarejo ao redor do Lago Atitlã. Então, se vocês pesquisarem, inclusive, vocês vão encontrar esse lago, que é um lago rodeado de vulcões e rodeado de pequenos vilarejos, onde as pessoas vivem do turismo, do artesanato, dos retiros de yoga, das escolas de idioma que ensinam espanhol para os turistas. Então, basicamente, eles vivem lá tanto da agricultura quanto do turismo e do comércio. É, e é um lugar muito importante. Foi interessante porque lá, um dia, eu tinha ido para minha aula de espanhol, fui para aula de espanhol, que acontecia ao redor do lago, de frente para o lago, na verdade, numa cabaninha assim de palha. E aí, quando eu estava voltando da minha aula de espanhol, andando por aqueles becos todos coloridos, porque a Guatemala tem essa energia de ter muitas cores, de vibrar muito, de becos coloridos, de pessoas muito amorosas, uma energia muito forte de cura, e eu acho que também tem essa questão do próprio cacau, né? Se você for para Guatemala, vai ter muitos retiros e muitas cerimônias de cacau, porque de fato o cacau traz essa energia do amor, traz essa energia do chakra cardíaco, né? Então lá mesmo dava para você sentir essa energia de amor, de carinho, de cuidado, de atenção. E caminhando por esses becos todos coloridos, cheios de artesanato, de pintura, de grafite, é, eu comecei a refletir sobre o quanto eu tinha evoluído nessa minha jornada, o quanto eu já tinha evoluído nessa viagem em apenas 4 meses, quanto eu vi coisas diferentes, pessoas que vivem de jeitos muito diferentes, porque até então eu acreditei que você morar numa grande cidade, ter um cargo muito importante dentro de uma empresa, é, viajar uma vez por ano de férias. Eu achava que isso era sucesso e que essa era a vida que eu queria viver e que quando eu cheguei e eu atingi essa vida, eu achei que a vida era isso e que eu tinha que trabalhar muito. Eu não era feliz no meu trabalho, não era feliz com a rotina que eu construí, só que eu achava que era essa a vida que tinha para mim. Eu achava que eu não podia sair
dessa rotina, desse círculo vicioso, e que essa era a vida que eu tinha para mim. E aí lá, caminhando nesses becos coloridos e refletindo muito, me veio um insight muito poderoso de que eu poderia fazer o que eu quisesse, de que a vida era eu que escolhia o que eu queria para minha vida e que eu tinha esse poder de mudar o destino, de mudar as experiências, de viver coisas que talvez eu não tivesse acostumada antes, né? Então, morar, pensa, eu morei com uma família onde a gente falava espanhol, onde a casa era extremamente simples, as refeições eram muito simples, então a gente comia pão, ovo, feijão, comia alguns legumes, mas assim, e algumas comidas locais, e também o próprio, uma bebida feita com cacau, super gostosa, é, tudo era extremamente simples. O vilarejo era todo coloridinho, fofinho, mas era muito simples. As pessoas andavam de tuk-tuk, se deslocavam de ônibus, muito, né, caminhavam mesmo entre as ruazinhas do pueblo, se deslocavam de barco de um vilarejo para o outro. Então, era uma realidade que eu não conseguia nem conceber, porque mesmo que eu tenha crescido numa cidade muito pequena, né, no sul do Brasil, ainda assim, depois que eu me tornei adulta, eu me mudei, fui para outras cidades, vivi uma vida mais urbana, e aí mudei para a cidade de São Paulo, então vivi aquele caos da cidade grande, com toda a tecnologia, com toda a informação, com todos os tipos de serviços disponíveis na minha mão, e de repente eu estava morando num povoado, num pueblo, é, ao redor de um lago onde tinha muitos vulcões, onde as pessoas elas tinham costumes muito diferentes, elas viviam de um jeito muito simples e diferente, e a vida era pacata, sabe? A vida era alegre, a vida era paz. Eu sentia muita paz enquanto eu caminhava naqueles becos assim. Então, quando eu tive esse insight de que a partir dali eu poderia fazer o que eu quisesse, assim, a minha depressão estava curada. E eu tinha esse poder de fazer o que eu quisesse. Então, se eu quisesse voltar a trabalhar com engenharia, eu poderia. Se eu quisesse um trabalho dentro de uma grande empresa de novo na área de RH, podia ser também. Se eu quisesse empreender, se eu quisesse fazer uma transição de carreira, se eu quisesse viajar o mundo voluntariando, eu também podia, sabe? Não existe nada, não existe nenhuma marra que me prenda e que fale assim, Ju, você tem que ir para o caminho A, essa é a única opção da sua vida. Isso não existe. Só que eu estava tão cega dentro das minhas crenças, dentro das crenças de sucesso que a sociedade coloca na gente, que a nossa família coloca na gente, que todo mundo cresce, né? A gente cresce como humanidade com essa percepção de que sucesso vai ser quando eu atingir um status dentro da sociedade. Sucesso vai ser quando eu tiver muito dinheiro. Sucesso vai ser quando eu tiver um grande cargo dentro de uma multinacional. Então aí eu vou atingir o sucesso e aí eu tenho permissão para ser feliz. E ali, gente, pode ser que pareça simples, mas ali eu percebi que sucesso não é isso para mim. E que eu tinha muitos caminhos. Eu podia criar os caminhos, eu podia criar as possibilidades, porque tudo o que você quer já existe no campo das possibilidades, já existe no campo quântico, já existe no universo. E aí, anos depois, quando eu comecei a estudar física quântica e comecei a estudar outros conhecimentos relacionados à espiritualidade, energia, né, enfim, eu percebi que nesse dia eu tive um insight, eu acessei uma informação que, na verdade, eu fui compreender muitos anos depois, que tudo que você quer já está disponível para você. Você precisa sintonizar com essa realidade, você precisa sintonizar com essa possibilidade. E para sintonizar, o primeiro passo é você ter essa percepção de que essa realidade existe. Se você tem um sonho, se você consegue se imaginar tendo algo, fazendo algo, vivendo uma experiência, se dentro do seu coração você consegue imaginar um sonho,
É porque essa realidade, ela já existe em algum lugar do campo quântico. E você pode acessá-la. Então, eu acho que a reflexão que eu quero deixar aqui hoje nesse vídeo é sobre as perspectivas. Quando a gente se encontra, às vezes sem clareza, com falta de perspectiva, desanimado, cansado da vida, ou às vezes muito sobrecarregado, muito acelerado, precisando desacelerar, precisando relaxar, e a gente fala assim: poxa, vou dar uma pausa do meu trabalho, vou tirar um período sabático, vou viajar, ou vou fazer um voluntariado, vou estudar, vou viver outra coisa na vida. A gente a gente só precisa, não é só, né, aspas, entre aspas, a gente precisa enxergar a vida de outro ângulo. A gente precisa ampliar o nosso leque de possibilidades, a gente precisa ampliar as nossas perspectivas. E é isso que o sabático dá pra gente, é isso que uma viagem dá pra gente, é isso que conhecer outras culturas traz pra gente. Novas perspectivas. Como é que você vai sonhar uma coisa diferente? Ou como é que você vai sonhar uma vida incrível se você não tem perspectiva do que é essa vida incrível? Se você não tem perspectiva de possibilidades, quais são as possibilidades que existem para mim? Então, na época, eu não achava que existiam possibilidades fora do mundo corporativo. Eu não achava que existiam possibilidades fora daquela vida que eu construí lá na cidade de São Paulo, morando na Zona Sul, trabalhando numa grande empresa. Eu honestamente achava que não existiam outras possibilidades, ou que, se existissem, elas eram muito difíceis e que elas não eram para mim. Então, quando eu saí daquele ambiente, eu consegui ter uma visão ampla, uma perspectiva ampla de que a vida pode ser muito mais que isso e a vida pode ser o que eu quiser. Então, o sabático, ele pode ser essa ferramenta que vai fazer com que você se coloque em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, e isso vai trazer para você novas perspectivas. Então, tenha em mente que perspectiva te traz possibilidade, perspectiva te traz caminhos, perspectiva te traz mais clareza, mais conexão com você, começa a despertar em você de novos desejos, novos sonhos. Então, a partir dessas novas perspectivas, a gente começa a olhar para a vida de um jeito mais amoroso e com esperança, sabe? Com confiança de que existe muito mais para mim lá fora. É só eu me abrir. Então, se colocar em ambientes diferentes faz com que a gente também pense diferente, haja diferente e, obviamente, que tenha resultados diferentes e tenha uma vida diferente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você sentir, curte esse vídeo, porque aí o YouTube entende que esse conhecimento, essa reflexão pode ajudar mais pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo.